Estudar vegetação, a gente deve fazer uma relação com o clima, com o relevo, com os rios. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel e você vai hoje aqui em Horizon Forbidden West estudar basicamente os domínios tropicais e equatoriais. Em outras aulas a gente já estudou outros domínios vegetais. Pois bem, pessoal, a gente vai falar sobre esses domínios levando em consideração o que tem no game, tá? Baseando-se também no que existe na realidade. Pois bem, domínio tropical, domínio equatorial. Bom, são domínios que vão ser encontrados no que a gente chama no planeta Terra de zona tropical. O que é a zona tropical? É uma região que recebe um índice de radiação solar maior que a região temperada e que a região polar. No caso, regiões. No caso, a gente tem duas grandes regiões temperadas, zonas temperadas, e duas grandes zonas polares. Pois bem, onde é que eu vou encontrar essa zona tropical, essa zona climática muito quente? Entre a linha do Equador e os dois trópicos. Quanto à questão climática, pois é, quando você pensar num domínio equatorial, você tem que pensar o seguinte: pensar que esse clima ele é encontrado principalmente nas proximidades com a linha do Equador, ou seja, ali perto onde o mundo se divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Essa linha do Equador, então, onde eu vou encontrar esses climas equatoriais, quais é a característica? Quais são as características, né, do clima equatorial? É um clima muito quente e muito úmido, e isso favorece o surgimento da floresta equatorial. Sobre a floresta a gente fala daqui a pouco. Se afastando da linha do Equador e dentro dessa zona intertropical, tropical, a gente vai ter climas tropicais. São vários, eles têm muitos exemplos, tanto a umidade, principalmente, e também um pouco ali da temperatura. Isso vai influenciar na vegetação. O que é o clima tropical? É um clima quente. Essa é a primeira característica, ele é quente. Daí, para definir o tipo de clima tropical, a gente tem o tropical típico, que é aquele que é marcado por uma estação chuvosa e uma estação seca, muito influenciado pela continentalidade. Eu não vou lá lutar com aquele dinossauro robô ali, são vários, a gente tem que continuar a aula, sem luta neste momento. No clima tropical, a gente vai para o outro lado para não encontrar os robôs. No clima tropical, o que vai acontecer? O tipo de vegetação que aparece é a savana, é o clima tropical típico. Quanto mais longe dos oceanos, maior vai ser o efeito da continentalidade. Isso faz com que esse clima seja, então, mais seco. E as massas de ar vão entrar muito em ação e vão fazer com que haja o que a gente chama de estações chuvosas e estações secas. Então, o clima ele é marcado por uma estação seca, que geralmente é a época do inverno, e uma estação chuvosa, que é a época do verão. Depois vocês têm ali o tropical litorâneo, que tem mais umidade. Nesse clima, a gente tem a influência muito forte do oceano, é um clima mais úmido, mais chuvoso, é um tropical oceânico, tropical litorâneo. Que tipo de vegetação aparece no tropical litorâneo? Aparece a vegetação floresta tropical. No Brasil, nós temos um grande exemplo no litoral brasileiro, que é a Mata Atlântica. Pois é, no domínio equatorial, tropical, a gente vai focar aqui o exemplo da Mata Atlântica, que é no Brasil, e da floresta amazônica. Então a gente vai explicar levando em consideração essas formações vegetais. A savana a gente faz uma outra aula em um outro momento. Pois é, vamos nos localizar no game. Onde é que nós estamos aqui? Pois bem, eu já falei para vocês, já mostrei esse mapa em várias aulas, tem vários ecossistemas aqui.
e a gente está nessa região aqui. Essa partezinha aqui vai ter uma aula porque tem mangue aqui. Então, a gente vai fazer uma aula sobre os mangues. A gente vai analisar esse espaço aqui. Tanto é que eu vou colocar o marcador aqui para a gente saber se orientarem até a gente chegar ali. Vocês vão ver como é uma floresta equatorial, uma floresta tropical. Mas qual é a grande diferença, né, em primeiro lugar, de uma floresta equatorial para uma floresta tropical? Primeiro que a equatorial, ela está muito perto da linha do Equador, então ela vai ser um grande mosaico de vegetação que não vai ter variação muito nítida de temperatura. É muito comum as temperaturas serem muito parecidas. Já na floresta tropical, usando o exemplo da Mata Atlântica aqui no Brasil, ela tem uma extensão em latitude muito grande e ela se estende pelo litoral brasileiro, pegando vários tipos de climas, inclusive, e também vários níveis de radiação solar, o que vai dar a ela uma biodiversidade muito grande. Nos domínios que tem esse tipo de floresta, é muito comum a presença de rios. Rios é muito marcante dentro de uma floresta tropical, de uma floresta equatorial. Vamos lá. Características pontuais destas florestas. Elas são densas, densas e fechadas. O que significa isso? Fica difícil de circular entre elas. A gente chegou numa área aqui que nós temos que tomar cuidado. Tem aqui robôs, e os robôs eles causam uns problemas assim, e a gente às vezes tem que lutar com eles. Mas eu vou fugir aqui para a gente continuar a explicação. Vamos ver aqui se eu consigo ficar longe da visão deles para a gente ver a floresta. Voltando. Neste ponto aqui a gente pode perceber, ela é muito densa e fechada, ou seja, uma quantidade enorme de espécies vegetais. Então, isso vai ser uma floresta equatorial, uma floresta tropical. Além disso, estão vendo que está chovendo, que tinha um rio? Essas florestas elas são higrófilas. O que significa higrófilas? São florestas, são vegetações, são locais que estão adaptados à presença muito grande da umidade, como vocês podem ver. Está chovendo, tem sol, o calor é muito forte nesses locais e tem a presença dos rios. Outra coisa importante é uma floresta, olha aqui, olha essas plantas, olha as folhas. Elas são florestas latifoliadas. O que é uma floresta latifoliada? É uma floresta onde as folhas das árvores elas são largas, são grandes. Também é uma floresta perenifolia. O que é perenifolia? Está sempre verde. As folhas, obviamente, elas caem e morrem, mas a árvore está sempre verde com as suas folhas. Diferente do que acontece no domínio temperado. Outra coisa é uma floresta heterogênea. A gente está passando aqui, vocês estão vendo uma variação muito grande de formações vegetais, diferente das coníferas, que é homogêneo, são os pinheiros. Então, quando a gente diz que a floresta é heterogênea, a gente está dizendo que tem várias e várias espécies. Então, para recapitular, pensou em floresta tropical, pensou em floresta equatorial, vocês têm que pensar que é uma floresta densa e fechada, adaptada a clima quente e úmido. As árvores têm ali suas folhas latifoliadas, são largas. O ambiente é muito úmido, então a gente diz que essa floresta é higrófila. Ela é heterogênea, com várias espécies. E dentro destes ecossistemas, onde é que eu vou encontrar eles no mundo? No Brasil, na América do Sul, floresta amazônica, lá na Malásia, na África, floresta do Congo, floresta tropical encontra principalmente aqui no Brasil, está muito desmatada, que é a Mata Atlântica. Certo, galera? Se inscreve na Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.